Esse corte é patrocinado pela KTO e você ganha até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO. Link aqui na descrição. O que mais me impressiona no futebol brasileiro é justamente isso, assim, a falta de atualização da gente poder ver hoje times que acreditam no Filipão, por exemplo. Nossa. Nesse modo de... Eu sei que você não é um dos maiores apreciadores do escolarismo, mas tem times que ainda acreditam que caras como ele, como o Lucha, Assim, enfim, há um tempo atrás, como um Levir Coupe, tá ligado? O Galo que se colocou num outro patamar, sendo campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, quebrando um tabu histórico, etc e tal. Teve muito investimento ao longo dos tempos, né, dos últimos anos. O cara os caras pegaram, olharam e falaram assim, não, eu acho que eu vou demitir o Kudê e vou tirar o Felipão da aposentadoria lá no Atlético Paranaense, tá como diretor, e vou trazer esse cara pra cá. Assim, embora com o Atlético ele tenha chegado numa final de Libertadores contra o Flamengo e tal. Não parece um pensamento que já deveria ter sido extirpado? O Brasil convive com o retrocesso. O futebol brasileiro é atrasado, ele é mentalmente atrasado. Né? Esse realmente... Veja, eu acho que o futebol brasileiro tinha que tomar uma providência urgente. Primeiro, trazer dirigentes que trabalhem na Premier League. Uma coisa é contratar jogador porque saiu dinheiro, compra e tal. Mas começar a atrair esse tipo de gente para mudar aqui. E veja, não tem nenhum vexame nisso. O Brasil se tornou a maior potência do mundo, por exemplo, no vôlei, quando passou a importar bons técnicos na época que mudaram. O Brasil começou a revolucionar, a ginástica, quando trouxe aí no começo dos anos 2000 o ucraniano Oleg Stapenko lá para trabalhar com a ginástica feminina. O Brasil era uma espécie de Bolívia, né? Ginástica. Hoje o Brasil é vice-campeão do mundo, que tem uma ginástica que ganhou 5 medalhas no Campeonato Mundial. Incrível. Tudo isso é trabalho que começou com ótimos especialistas que foram trazidos por gente visionária. O Brasil chegou a ser campeão mundial feminino de handball, trazendo o Morten Olsen, que é um técnico dinamarquês. Então, assim como o Brasil exportou, por exemplo, Bebé de Freitas, que levou a Itália a ganhar um mundial de vôlei. Não é vexame esse tipo de intercâmbio. Agora, tem que ter disposição para aceitar o novo. Mas para alguns técnicos da velha guarda é tipo errado o Brasil trazer o Abel, trazer o Jorge Jesus, trazer o Sampaoli. Muita gente os caras ficam melindrados. Aí nós vamos ficar um monte de Copa parando em quartas de final. Mas você acha que isso também não tem a ver com um pouco dos caras verem que o espaço deles está... Porque eu fico pensando, a gente tava falando do Tite agora, né? A gente tava falando do Tite por 2015, para mim é o grande trabalho do Tite. Quem que eram os técnicos que o Tite enfrentava em 2015? Me parece, olhando para 2023, que o sarrafo subiu. Claro que ele não tinha um vai ser muito mais que eu acho bom técnico, claro. ele não tinha um Abel Ferreira, não tinha o Diniz, ele enfrentou o Diniz em coisa de campeonato, porém chegou a ser eliminado pro Diniz. Foi em 2016. Vamos combinar. Com o time de Marlone e Giovanni Augusto. Foi eliminado pro Diniz, com o Diniz com investimento lá embaixo. Então, assim, será que a gente não tá no futebol de alguma maneira, embora tenha esses pensamentos bem atrasados de alguns dirigentes, evoluindo a gente chegou a ter esse ano, acho que 13 técnicos estrangeiros na Série A simultaneamente. Não estamos dando esse passo? Mas não é só o técnico. Eu acho que o técnico é importante. Mas eu acho que é mentalidade. Então é por isso que eu sou a favor também da importação de dirigente. E o presidente da CBF, sempre que sou anti-CBF, sempre. Mas o presidente Dinaldo, ele me surpreende positivamente quando ele tenta ir para o mercado para trazer um figurão de fora. Agora, eu acho que ele vai dar um outro passo à frente se ele começar a trazer gestores de fora. E os clubes poderiam pensar nisso. Então, esse ano, na primeira semana do ano, estava em Londres, eu não conhecia, eu conheci outros estados, mas eu não conhecia o Emirates. Aí eu fui lá. Aí você entra lá e tal. Uma das primeiras estátuas que você vê é do Herbert Chapman, esse cara que falei agora. Quer dizer, o cara que 100 anos atrás ele revolucionou o futebol inventando o WM.
Fala, puta, não vou deixar de tirar uma foto ao lado da estátua desse cara. Tal, né? Se eu fosse lá para Budapeste, eu também faria uma foto em algum lugar. Nem sei se tem estátua do cara, mas do Sebes, o técnico do grande time da Hungria e tal. Né? Aí eu fico morrendo de inveja do fato de que aqui no Brasil a discussão tática, principalmente, ela ainda leve a sério o Filipão, o Mano. Eu tenho o maior respeito pelas carreiras deles. Mas assim... O Mano, pra você, é um cara ultrapassado. Então, do ponto de vista de inovação, o que esses caras vão acrescentar? Absolutamente nada. Você acha que o Corinthians errou em trazer o Mano? Assim... É emergencial, né? Emergencial. Parece tal. que os times estão sempre precisando de estancar essa Deu equipe. certo algum dia. É. E ele foi importante. O Mano é fundamental na história da reconstrução do Corinthians depois do rebaixamento. Sou, assim, respeito demais o trabalho, os trabalhos, aliás. Ele fez 2 no Corinthians. O primeiro, assim, excelente. O segundo, muito bom. Mas, assim, eu acho que o Corinthians podia ter ousado mais. É, cara, essa discussão é E é engraçado que, assim, muito você vê... boa. Eu tenho lido bastante o Vessone, que veio aqui, e segundo as reportagens que ele escreveu lá no Meu Timão, ainda que eu concordo com você, eu acho que o Mano é um cara que, em termos de revolução pro futebol, em termos de trazer alguma coisa nova, de fazer alguma coisa mais ousada, não vai trazer nada. Mas ainda assim, os relatos dos jogadores do dia a dia com o Mano com relação aos treinamentos, comparando o que eles tinham com o Luxemburgo, é como se eles tivessem saído do Zagallo pro Guardiola, assim. E aí mostra um pouquinho do quanto o Luxemburgo ficou para trás, insistindo em coisas como coletivo, né? Sim. Não é um pouco assustador ver o que o Luxemburgo se tornou em termos de... Pra gente que viu o Luxemburgo, eu que quantas vezes cantei Luxemburgo no Eu estádio. também, pô. Foi E, importante. Para mim, o Luxemburgo, já falei isso 1 milhão de vezes. O Luxemburgo é o técnico mais criativo que eu vi no futebol brasileiro até hoje. Inclusive, incluindo os estrangeiros que vieram para cá e o próprio Tele Santana. Ninguém criou tanto quanto ele. Só que Quando ele a se cabeça dele envelheceu. Quando ele se perde? Eu acho que na volta dele do Real Madrid. Na volta dele do Real Madrid. Eu não sei o que aconteceu, não sei se ele passou a acompanhar menos, ter outros interesses, enfim, não sei. Mas o Luxemburgo, do pós-Real Madrid, ele jamais foi um técnico tão bom, porque, assim, seria uma crueldade com ele e uma desonestidade intelectual comparar o Luxemburgo de hoje com o Luxemburgo, por exemplo, do Cruzeiro de 2003 ou do Corinthians de 98. Claro, o tempo passou, é muito tempo. Mas assim, o Luxemburgo de 2008, 2009 já não era o Luxemburgo de 2003. Ali tá pertinho. Acho também. Então, O trabalho dele em eu 2009 não sei é horroroso. o que aconteceu Horroroso. ali. Horroroso. Né? O último título dele tinha sido paulista no Palmeiras. 2000. Ele foi campeão paulista 2008. 2008. no Palmeiras. 8. E aí depois ele fica... Não, ele foi campeão em 20 no Palmeiras. Ele foi campeão paulista. Caramba, velho. Nossa. Qual que é Ele o... foi campeão pernambucano no esporte com um jogo. Velho. Ele assumiu faltando lá um jogo pro fim do campeonato e ganhou o campeonato.